Olá, rainhas! Nas últimas semanas nós falamos de assuntos importantes por aqui, não é mesmo? Aprendemos que competência não garante crescimento. Vimos também que tem um custo muito alto continuar sem direção. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que mudou completamente a minha visão de negócios, de como trabalhar o marketing digital aqui para as terapeutas. Eu descobri que essas profissionais não precisam de mais conteúdos, elas precisam de uma bússola. E talvez você esteja pensando aí, mas Dai, eu já assisti tantos cursos, já comprei mentorias, já tentei um monte de estratégia. Calma, rainha, eu acredito em você, eu sei que isso é verdade. Eu sei que não é falta de dedicação, eu sei que você é muito dedicada, rainha. O problema é que, na grande maioria, as pessoas não ensinam por onde você deve começar. E existe uma ilusão aqui, que você deve começar criando conteúdos. E o que eu percebi é que, quando a terapeuta percebe que precisa melhorar aqui no digital, normalmente ela faz sempre a mesma sequência. Ela troca foto de perfil, depois ela muda lá o que está escrito na bio, procura ideias lá no feed de Reels de outras terapeutas, até compra às vezes algum curso de como mexer lá no Instagram, baixa calendários de postagens pelo ChatGPT e começa a postar todo dia lá. Mas daí passa algumas semanas, ela não vê resultado nenhum disso tudo e então ela pensa, será que eu não levo jeito para isso? Mas eu quero te dizer uma coisa importante agora, rainha. Você não fracassou. Você apenas começou pelo lugar errado. É como eu disse no início, é como se você começasse a construir a casa pelo telhado. Imagina, você lá, começando a casa e chega um caminhão cheio de telha e descarrega. Aí depois você lembra que antes da telha você deveria ter comprado a janela. E vai lá e compra as janelas. Mas aí você fala que para ter a janela precisa da parede, você vai lá e compra a tinta. Mas ninguém lembrou de construir a planta da casa. Ninguém lembrou que é necessário fazer as estruturas antes de levantar as paredes. Já tá imaginando como que tá essa obra? Não dá nem para pensar, né? Porque toda construção começa de um projeto. Então, por que as terapeutas começam a construir a sua agenda começando pelo telhado? Vamos imaginar juntas novamente. Imagine duas terapeutas que decidem viajar para o mesmo destino. Elas têm o mesmo carro, as duas têm o mesmo tanto de combustível e as duas sabem dirigir. Mas existe uma diferença entre elas. A primeira entra no carro e simplesmente dirige e vai por um lado. Depois ela muda de ideia, volta e segue por outro caminho. Ela para, pergunta para uma pessoa que está no caminho, muda de ideia, para em outro lugar, pergunta para outra pessoa e muda de novo. No final do dia ela rodou um monte, mas não chegou em lugar nenhum. A segunda faz totalmente diferente. Antes mesmo de ligar o carro, ela pega uma bússola, pega o mapa e define o destino. Escolhe a sua rota, entende aonde ela está. Depois de tudo certo, ela entra no carro, liga e começa a dirigir. Percebeu a diferença entre essas duas mulheres? As duas trabalharam muito, mas apenas uma trabalhou com a direção certa. E é isso que tem acontecido muito aqui no digital. Muitas terapeutas estão produzindo um monte de conteúdo, mas não estão construindo uma direção. Mas deixa eu te contar, com a minha experiência, o que foi acontecendo ao longo desses tempos foi observando centenas de perfis que eu percebi uma coisa. Toda terapeuta que consegue construir uma agenda previsível passa por 4 pilares. Hoje eu não vou aprofundar aqui nos 4 pilares não, tá? Quero só que você entenda que eles existem. O primeiro pilar é a clareza, que é quem você ajuda, qual transformação você entrega, por que alguém escolheria você. Sem essa clareza, todo o conteúdo parece genérico. O segundo pilar é o posicionamento. Como que você deseja ser reconhecida? O seu perfil comunica confiança? Quando alguém entra lá no seu Instagram, consegue entender rapidamente seu valor? O terceiro pilar é a comunicação. Não basta só saber, é preciso comunicar. Por exemplo, o seu conteúdo está falando aquilo que realmente importa para aquela pessoa que precisa do seu conhecimento, do seu atendimento? Ou você está lá só compartilhando informações? E o último pilar é a estrutura. Como tudo isso vai funcionar junto? Existe planejamento? Existe continuidade? Ou cada post surge do nada, o que eu vou publicar hoje? É assim?
E é isso, percebeu como esses pilares são muito importantes? Eles não funcionam separados, eles fazem parte dessa construção. E foi aí que eu criei o método A Bússola, que organiza todos esses pilares para você antes de você fazer a sua jornada. Mas é claro que vamos fazer um exercício aqui hoje juntas. Pegue papel e caneta e vamos anotar. Escreva essas 4 palavras: clareza, posicionamento, comunicação e estrutura. E agora dê uma nota de 0 a 10 para cada uma delas, olhando para o seu negócio hoje. 0 é não tenho mesmo, tá? E o 10 é eu já tenho muita confiança nisso, já tenho muita segurança nessa parte. Depois de dar a nota, responda: qual dessas áreas hoje está impedindo o meu crescimento? Pause o vídeo e responda. E é isso, rainha. Quero deixar nessa nossa aula uma reflexão para você. Talvez você tenha passado meses aqui produzindo conteúdos. Talvez tenha acreditado que precisava criar mais e mais, eu sei. Mas eu espero que hoje você tenha percebido algo importante. Agenda previsível não nasce da quantidade de conteúdos, nasce da direção. Quando se tem essa direção, cada conteúdo tem um propósito. Cada ação constrói a próxima ação. E cada decisão vai fortalecendo o seu posicionamento. E na próxima aula eu vou mostrar como transformar essa direção em um plano prático de 30 dias. Vou mostrar para você a experiência que eu desenvolvi justamente para ajudar essas terapeutas a deixarem de improvisar e começar a construir uma agenda previsível. E é claro, com método, acompanhamento e um plano personalizado. Enquanto isso, faça o exercício que eu propus aqui e nos vemos na próxima aula.